Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta petição, que de resto, no início da sua discussão, queremos aproveitar para saudar os peticionários, esta petição coloca, de facto, muitas das questões que aqui foram identificadas como mais relevantes, em particular o facto da desconformidade, da violação dos compromissos eleitorais por parte dos partidos que suportam o Governo, o PSD e o CDS, que reiteradamente têm vindo a adotar e a apoiar medidas do Governo em contradição com aquilo que foi o seu discurso da campanha eleitoral, e essa é uma primeira constatação que queremos destacar do texto desta petição, e a que segue uma constatação daquilo que é a realidade do país, a realidade que vivemos no país, que vivíamos à data da apresentação da petição, mas que hoje vivemos de forma particularmente preocupante, com a constatação daquilo que são as evidentes consequências desta política em termos de empobrecimento generalizado dos portugueses e de recessão do país, em termos de desemprego, de desmantelamento das funções sociais do Estado, privatizações, de cortes de salários e das pensões ou de incentivo à imigração. E, senhoras e senhores deputados, se esta é a constatação das consequências da política do Governo, a verdade é que sobre esta realidade há perspectivas diferentes. E há, senhoras e senhores deputados, uma diferente perspectiva sobre esta realidade em função do posicionamento de classe. E eu queria dizer isto, senhores e senhores deputados, porque esse é um elemento preponderante para a análise que fazemos, que cada um dos partidos e cada um dos deputados desta Assembleia da República faz, da situação que estamos a viver. Porque a verdade é que, se para os trabalhadores olhar para esta realidade é verem o retrato da ruína das suas vidas, para os banqueiros, para os acionistas de grupos económicos, para os especuladores, esta é a desgraça alheia com a qual eles continuam a fazer fortuna. Porque, senhoras e senhores deputados, a consequência imediata destas políticas deste Governo é a de que a infelicidade de um gera a felicidade de uma meia dúzia. A infelicidade e o desespero e a ruína de uma grande maioria do povo português está a ser feita à custa e para satisfazer a fortuna e a felicidade de uma meia dúzia que foi enriquecendo, que foi beneficiando destas políticas de concentração do capital. E, portanto, senhoras e senhores deputados, uma primeira conclusão que nós queríamos retirar do debate desta petição é a de que as consequências destas políticas não são neutras em termos de classe e são, obviamente, dispares em função daqueles que por elas foram penalizados ou daqueles que delas beneficiaram. E, senhoras e senhores deputados, nós ouvimos hoje nas intervenções dos senhores deputados do PSD e do CDS a concentração das duas cassetes discursivas que a maioria e o Governo têm utilizado. Porque a maioria e o Governo têm duas cassetes consoante seja o discurso, consoante seja o tema de que se trata. Quando estamos a tratar do ataque aos trabalhadores, do ataque aos reformados, do ataque aos jovens, as bancadas do PSD e do CDS utilizam a cassete do tem de ser. Tem de ser porque não temos dinheiro, tem de ser porque estamos dependentes, tem de ser porque tem de ser. Mas quando tratamos de trazer aqui a denúncia, de atacar aqui os privilégios dos grupos económicos, do setor financeiro, o CDS e o PSD utilizam a outra cassete do tem de ser. Tem de ser porque tem de ser, tem de ser porque os mercados financeiros são eles que nos impõem as condições de financiamento do Estado, tem de ser porque tem de ser. Ou seja, há aqui duas cassetes que o CDS e o PSD vão utilizando para justificar ora o prejuízo de quem trabalha, ora o benefício de quem acumula capital. E, senhoras e senhores deputados, nós ouvimos hoje nas intervenções do PSD e do CDS, e vou terminar, Sr. Presidente, a junção destas duas versões da cassete tem de ser porque tem que continuar a penalizar os mesmos e tem que se penalizar esses para continuar a servir os do costume. E, senhoras e senhores deputados, temos uma discordância de fundo relativamente àquilo que é a pretensão dos peticionários que colocam eu diria que não é ingenuamente, os peticionários colocam como conclusão desta petição a necessidade do Governo mudar de políticas ou apresentar a sua demissão. Nós não temos ilusões quanto a isso. E, portanto, temos aqui uma discordância em relação ao resultado final de tudo isto. Nós sabemos que a conclusão deste processo, termino, Sr. Presidente, tem que ser a demissão do Governo, custe ela o que custar. E sabemos que o povo português está e continuará a estar empenhado na demissão deste Governo. E sabemos também que a demissão do Governo não chega, porque é preciso mandar embora o Governo, mas é preciso mandar embora também as suas políticas. É preciso romper com a política da direita, seja ela executada com a desculpa do Pacto da Troika, seja ela executada com a desculpa de um programa cautelar. O seu tempo. Sr. Presidente, exatamente, e peço-lhe apenas a mesma tolerância que foi concedida aos partidos da maioria, e vou concluir dizendo que
é preciso romper com a política de direita, seja qual for o pretexto sob o qual ela é executada. Seja o Pacto da Troika, seja o Programa Cautelar, seja o que for. E não temos a dúvida nenhuma de que da parte do PCP continuaremos a trabalhar para que seja feita essa ruptura política, para que de uma vez por todas tenhamos em Portugal um governo ao serviço dos trabalhadores e do povo e ao serviço do desenvolvimento do país.